Por que isso aqui significa essa hora? Isso aí significa ele tá indo mais pra frente, mais pra trás. Não, é só uma hora aqui, ó. Esse é o tempo que tem de bateria. E esse aqui é o tempo que tem de memória. 2 horas e 39. Nossa, você tá tão perto assim. Olha lá, dá pra ir mais perto ainda. Queridos irmãos, um feliz sábado, um bom dia. Estou sempre feliz, mas hoje a minha felicidade é maior, porque eu tenho conosco o meu querido Florival. Eu quero falar alguma coisinha a respeito do irmão Florival. Ele tem uma família maravilhosa. Esposa, sogro. E o irmão Florivaldo também já dirigiu igrejas. E eu quero dizer que o pastor João Linhares dizia: tragam-me uma pessoa que creia na Bíblia e eu farei dessa pessoa uma adventista. Por glória de Deus, tive o privilégio de conhecer o meu querido irmão Florival. Fui à sua casa e fui muito bem recebido. Sempre temos um chazinho para tomar. Na hora que saímos, ele sempre me dá um chá também, arranjo para eu fazer chá em casa. E meus queridos, o irmão Florival crê na Bíblia. Isso é maravilhoso. Ele tem como única regra de fé e prática que nós temos também a santa palavra de Deus. E tivemos o privilégio de estudar juntos. Eu aprendendo com ele e ele aprendendo comigo. Agora, eu convido para dirigir a igreja. E não vou, porque o que eu for falar lá vai agradar vocês. Porque o irmão Florivaldo sempre foi estudioso da Bíblia, e nós estamos estudando juntos a Bíblia e estamos aprendendo bastante, não é isso, irmão Florivaldo? Muito bem. Ele já foi bastante citado hoje aqui. É uma demonstração de que a igreja já está amando e nós amamos também. Onde mexe, onde faz o negócio do melão? Mais perto. Aqui é para aumentar, vai mais perto, mais longe. Com as quais presenças estamos habituados. Quando você quiser Queridos, mudar. vamos curvar a fronte. Santo, glorioso, bom Pai Celestial, te amamos, Senhor. E sabemos que tu nos amas com eterno amor. Nossa eterna gratidão que deixaste para nós esse livro santo, sagrado, inspirado por ti, para nos dar um roteiro de vida, meu Pai. Muito obrigado. Abençoa-nos que nós devemos este livro muito a sério, andando de acordo com seus ensinamentos. Meu Deus, quero agradecer todo o coração, porque trouxeste hoje a esta igreja, teu filho, o irmão Florival, meu Deus. Que os nossos irmãos sejam abençoados e eles sejam abençoados especialmente. Dirige-nos agora na exposição da tua santa palavra. Nesse nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
a santa palavra do Senhor em Ezequiel, no capítulo 1. Senão você vai cansar muito. Eu sou Ezequiel, no capítulo 1, para lermos os versos de 28 até 26. Ou melhor, de 26 até 28. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, fria como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, fria como fogo e um resplendor ao redor dela. Meus queridos, aqui estamos vendo um vislumbre do que é o nosso lindo, nosso maravilhoso Deus, o nosso maravilhoso Salvador. Meus queridos, leiamos mais uma passagem, Apocalipse 1, de 13 e 16. Apocalipse 1, de 13 a 16. Diz aí o seguinte, Apocalipse 1, de 13 a 16, diz o seguinte: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como álvaro, e como neve os seus olhos, como chama de fogo. Os pés semelhantes ao trono, polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Queridos, aqui está um vislumbre do Deus Altíssimo, aqui está um vislumbre de Cristo, do que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e cuja face haveremos de ver brevemente. Queridos, vemos a face de Jesus através de figuras, de estampas, de cartazes, mais brevemente veremos descendo em glória e majestade, com uma finalidade muito especial: buscar a mim e a você. Portanto, querido, prepara-te para encontrar o teu Deus. Wilson, prepara-te para encontrares o teu Deus. Mas, meus queridos, Salmo 45, verso 8. Salmo 45, verso 8. Todas as tuas vestes recebem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Mais uma descrição de Jesus. Aqui, portanto,
vemos recendendo mirra, aloés e cássia, que são, meus queridos, são plantas, são vegetais perfumados. Jesus veste-se de branco, porém um dia nós o veremos no céu, e alguém que se salvou sem ter tido oportunidade de conhecê-lo, mas que se salvou devido à sua sinceridade de coração, que praticou com toda alegria de toda a sua alma aquilo que queria ser a verdade. Um dia estes apontarão para as vestes de Cristo manchadas de sangue do Senhor e perguntarão: que sangue é este na tua vestimenta? E lhe será explicada então a história da redenção. Que coisa linda, este maravilhoso Deus, este lindo Deus, eu quero dizer para vocês que uma ocasião reuniram-se para conversar três personagens maravilhosos. Esses personagens eram Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Com que finalidade eles estavam conversando? Estavam decidindo criar nossos primeiros pais, Adão e Eva. Estavam decidindo dar origem à espécie humana, que essa espécie seria criada à imagem e semelhança de Deus. Ali vamos criar o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. Meus queridos, quando Deus criou Adão e Eva, Ele sabia que eles iriam pecar ou não sabiam? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Trino. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele sabia que eles iriam pecar ou não sabiam? Sabiam. Mas alguém então diria: mas por que os criou? Meus queridos, Deus criou Adão e Eva para os amar e para amar você e a mim. Porque Deus, quando criou Adão e Eva, já conhecia profundamente você e a mim. E Deus não queria que vocês deixassem de existir, deixassem de ser filhos de Deus, deixassem de ter oportunidade de glorificação eterna. Foi por isso que a Trindade determinou criar Adão e Eva, embora consciente de que eles pecariam. Meus queridos, vamos ler alguma coisa na palavra de Deus. Vamos ler Efésios 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos ver o que diz aí. Efésios 1. Versículo 4. Aí diz assim: assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Portanto, Deus, antes de fundar o mundo, antes de criar Adão e Eva, Deus já te conhecia. Deus já me conhecia. E Deus, queridos irmãos, Deus nos criou para sermos santos e irrepreensíveis. E se não é assim com toda a humanidade, é por uma aberração. É porque seres humanos deixam de valorizar a Deus como seu Criador e o sacrifício feito por Cristo em seu favor. É por isso, meus queridos, leiamos agora o Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. A correia também está curta. Este salmo diz, portanto, 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram na substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus te conheceu antes do ventre da tua mãe. Deus me conheceu antes do ventre de minha mãe. Deus te amou antes do ventre da tua mãe. Deus me amou antes do ventre de minha mãe. Eu já ouvi alguém dizer, mas se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, porque os criou-os para dar existência a nós, que seríamos e que somos seus filhos através de todos os séculos, meus queridos. Alguém diz bem, mas quando Adão pecou, por que é que Deus não o matou e não fez outro? Uma vez que o salário do pecado é a morte. Deus não nos matou, porque Deus nos amava. Meus queridos, você tem amor por parentes, por amigos, mas você troca o teu filho por alguém? Troca? Assim Deus amou Adão e Eva e os criou como seus filhos. Portanto, Deus não queria outros. Deus queria Adão e Eva. Deus não queria outros. Deus queria você e a mim. Portanto, meus queridos, esse amor imenso de Jesus, esse amor imenso de Jesus, deve ser correspondido por cada um de nós. E Deus te criou para ser santo, não para ser um transgressor, um desobediente, um viciado. Deus te criou para a vida eterna, não para a perdição, não para o jogo. Mas infelizmente muitos estão caminhando a trilha do fogo e da destruição. Lamentavelmente, meus queridos irmãos,
Jesus sempre foi extremamente humilde. Lúcifer no céu, não se sabe como entrou o orgulho no seu coração, mas ele sempre foi extremamente orgulhoso. Em uma ocasião, houve uma reunião geral. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todo o universo e todos os anjos. E esta reunião tinha uma finalidade: Deus apresentar a Cristo como comandante de todo o universo. Vejam como Jesus é tremendamente humilde. Ele lá no céu, muito embora seja igual a Deus, igual ao Pai, ao Espírito Santo, ele foi apresentado dando a impressão de que ele era menor do que os demais. Foi apresentado pelo Pai como o comandante de todo o universo. E isto atingiu a inveja, o orgulho, a ira de alguém. Este alguém era Lúcifer, que depois de Cristo era ele, mas depois de Cristo, e ele não devia ser menos do que Cristo, porque ele não partiu de Cristo. E Jesus foi apresentado como o supremo comandante de todo o universo. Isso calou fundo em sua alma, ele não queria. A sua inveja era muito grande, Cristo, seu ódio tornou-se imenso. E ele foi à presença do Pai mais de uma vez, para dizer ao Pai, para reclamar do Pai, o direito de ser igual a Cristo, de não ser menor do que Cristo. Mas ele foi comunicado: Cristo é Deus. Cristo te criou. Nunca uma criatura poderá ser como o Pai, ou igual ao Pai, igual ao Criador. Sim, meus queridos, Lúcifer havia sido criado por Deus. Mas, no entretanto, ele não se conformou com isto. E ele, com astúcia, sutileza, já havia conseguido espalhar entre os anjos o espírito de insatisfação, coisa que nunca havia acontecido no céu. Porque ele era o regente do povo celestial, muito querido pelos outros, e Quanto menos você aprender, melhor. Que é mais ganhou o descansado. coração de muitos dos anjos, meus queridos, muitos meus irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto suscitou meus queridos, uma rebelião no céu. E esta rebelião nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, no capítulo 12. Encontramos isto em Apocalipse capítulo 12. Meus queridos, finalmente Lúcifer declarou a sua insubmissão a Cristo. Declarou que não podia ser melhor que Cristo. E então houve rebelião no céu, houve uma guerra no céu.
Vejamos o que diz a palavra de Deus aqui em Apocalipse, os versículos 7 em diante. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceu, no mar se achou no céu o lugar dele. E foi expulso grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Houve sim, irmãos, meus queridos, uma guerra do céu. Houve sim uma guerra do céu. Houve sim um combate corpo a corpo dos anjos de Cristo contra Satanás e os seus anjos. E Satanás foi expulso do céu com os seus anjos. Meus queridos, nós ainda temos os nossos olhos fechados. Nós ainda não enxergamos algumas coisas, mas tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós ainda não temos condições de ver os santos anjos do Senhor. Não temos condições de ver os magníficos anjos de Deus ao nosso redor. E se os nossos olhos fossem abertos e pudéssemos contemplar os anjos, nós nos veríamos lutando corporalmente, pessoalmente, com os anjos maus para nos livrar. Existe sim uma guerra que continua, e esta guerra atinge também os santos anjos do Senhor. Você tem anjos que cuidam de você, e esses anjos estão prontos, dispostos a disputar você com os anjos maus, com os anjos maus, para te guardar de todo mal e não permitir que os anjos maus nos causem sérios problemas e até a morte. Meus queridos, meu querido, você pensa que se os santos anjos não estivessem cuidando de você, você estaria vivo? Você pensa que você estaria nessa igreja hoje? Você já estaria morto há muito tempo. Satanás tem ódio de você. Você que serve a Deus é o diabo pelo maligno. E ele já teria te matado se pudesse. Mas ele não faz isso porque existem anjos magníficos em poder cuidando de você. Portanto, esta é uma realidade total. Se, meus queridos, Satanás não se depois que ele foi expulso do céu, passou um anjo nas alturas, um anjo de Deus. E Lúcifer chamou: por favor, venha até aqui, me dê uma atenção. E o anjo atendeu a Lúcifer. E Lúcifer disse: por favor, marque uma entrevista minha com Jesus. E essa entrevista foi marcada. E quando Jesus esteve com Lúcifer já caído, Lúcifer disse: por favor, me admita, nos admita novamente lá no céu, porque nós seremos fiéis. Nós submeteremos a Jesus, mas ele ainda se encerra. Não era isso que iria acontecer.
A sua maldade continuava em seu coração, o seu espírito de revolta, o seu espírito contra Cristo continuava o mesmo. Então Jesus teve que dizer para ele: infelizmente, você não pode mais ser admitido na glória do céu. A tua oportunidade estava enquanto estava lá. A tua e os teus anjos. Muito conselho foi dado, mas nada aceito. Anjos de Deus aconselharam os anjos que estavam para cair a mudar o seu pensamento e o seu procedimento. Houve aqueles que atenderam os conselhos dos outros anjos e voltaram atrás, mas uns pelos seus anjos continuaram revelados. E meus queridos foram expulsos do céu. Aqui Lúcifer enganou Adão e Eva, julgou-se vitorioso, porém não sabia do plano da salvação. Ele jamais poderia imaginar, meus queridos, ele jamais poderia imaginar que Deus viria a esta terra escura, tenebrosa, e que Satanás havia transformado no inferno. Mas eu não sabia que um plano já estava estabelecido. Ele é um personagem, meus irmãos, um personagem da divina bondade. Jesus já se havia comprometido vir a este mundo e morrer por você. E meus queridos, esse personagem maravilhoso realmente veio, nasceu em Belém. E meus queridos, como uma criancinha indefesa, incapaz de reger-se, conduzida nos braços da mamãe e do papai. Mas quando essa criancinha nasceu, santos anjos vieram do céu, santos anjos foram comissionados, não para levar a mensagem do nascimento do Messias para os escribas, os fariseus, os saduceus, os judeus. Não, estes já haviam rejeitado o Messias, mas havia lá no campo, pastoreando as ovelhas, os pastores que tinham um coração pronto para ouvir a mensagem do céu. E anjos então se dirigiram pelos pastores, dizendo: hoje não o Salvador. Meus queridos, 3 magos lá do Oriente sabiam que quando o Messias nascesse, surgiria uma estrela. E eles viram essa estrela, e essa estrela foi Jesus. Meus queridos, Jesus já foi amado na sua infância pelos pastores, pelos magos lá do Oriente, porém já rejeitado pelo povo judeu de um modo geral. Meus queridos, Herodes tentou matar ao menino nascido, e para matá-lo ele ordenou a morte de todas as crianças de 2 anos para baixo, nascidos naquela região que havia possibilidade
o divino mestre nasceu no seu. Mas Deus já havia avisado José, vai para o Egito, porque tentarão matar a Jesus. E Herodes matou aquelas crianças, mas Jesus já estava no Egito. Meus queridos irmãos, Jesus, desde a sua mais tenra infância, foi um exemplo maravilhoso de estudante da palavra de Deus e prática dos ensinamentos da vida. Meus queridos, ele era ainda uma criança. No entretanto, conhecia muito bem a Bíblia já, porque ele estudava a Bíblia e orava. Meus queridos, por que é que vocês acham que Jesus pôde passar nesta terra 33 anos sem cometer nenhum pecado? Por que vocês acham? É porque Jesus tinha constante comunhão com a palavra de Deus, constante comunhão com Deus, ininterruptamente. Se você conseguir ter comunhão com Deus ininterruptamente, você não cometerá nenhum pecado. Mas nós pecamos sim, porque às vezes admitimos nos separar de Cristo, nos separar da influência do céu, e então Satanás nos dá um tombo. Mas Jesus, a palavra de Deus diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, meus queridos, ligação com o céu. Queridos, você está orando muito ou você está orando muito pouco? Como é a tua comunhão com Deus? Meu querido, você está estudando a Bíblia muito ou muito pouco? Jesus era constante, meus irmãos, era perseverante na comunhão com Deus e na oração, portanto, no estudo da Bíblia. Por isso o inimigo nunca pôde levá-lo a cometer nem sequer um pecado. Meus queridos, quando Jesus era um infante, ele já era admirado por seu conhecimento das Santas Escrituras. E o seu conhecimento das Santas Escrituras já incomodava os rabis, os fariseus, que haviam enchido a lei de Deus de tradições inócuas, de tradições que somente tornavam a lei de Deus um peso para ser observado. Meus queridos, eles envolveram a santa lei de Deus em suas tradições. E uma de suas tradições era, algumas, no sábado não podia cuspir no chão, porque se cuspisse estava regando a terra no sábado, estava trabalhando. Outra de suas tradições, ninguém podia no sábado levar 2 lenços no bolso, porque se levasse mais de um, estava fazendo força, estava trabalhando. Meus queridos, ninguém podia andar no sábado mais de 1 quilômetro. Quanta tradição, tornando o sábado, ao invés de ser o dia deleitoso que Deus quer que seja, tornando-o num fardo. E Jesus, no sábado, curava os enfermos.
especialmente no sábado, porque Jesus tinha em mente ensinar aqueles infelizes que tornaram o sábado um jugo pesado, ensiná-los que não é pecado curar no sábado, que não é pecado socorrer o enfermo no sábado, que não é pecado lavar uma roupinha de uma criancinha que precisa ser trocada e a mamãe dela não pode lavar a sua roupinha. Então é lícito lavar a roupinha no sábado. Meus queridos, Jesus nunca transgrediu o sábado. Jesus nunca ensinou que o sábado poderia ser transgredido. Longe disso. Ele é fiel ao do sábado. São Lucas 4,16 diz que tinha por costume aos sábados ir para a igreja. Mas, meus queridos, ele queria que aqueles rabinos, sacerdotes, sumos sacerdotes compreendessem que eles estavam ensinando salvação pelo seguimento de suas tradições, não salvação pela graça de Cristo, pela graça do Senhor. Isto é o que Jesus queria que ele disse. Pelas obras não há salvação, meus irmãos. Obras são um fruto da salvação que recebemos de Cristo. Se recebemos a graça de Cristo, por certo, seremos obedientes a tudo que a palavra de Deus nos ensina a guardar e obedecer. Seremos fiéis observadores dos 10 mandamentos de Deus. Teremos o santo dia do Senhor, no santo sábado, realmente um dia deleitoso, um dia